Fala galerinha, beleza? Rafa Carvalho Treino na área para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo bora falar de Brasileirão rodada 24. E tem algumas novidades, então já sabe como é que é. Deixa aquela moralzão no like aí, se não faz parte da família, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e bora pro vídeo. Galera, bora começar falando aqui da rodada 24 do Brasileirão. Infelizmente ainda não acabou a rodada 23, mas a gente tem boas oportunidades, então quis trazer logo o vídeo para vocês aqui. Na próxima rodada, na 25, eu faço o fechamento aqui com vocês de como foi a rodada 23 e rodada 24 do Brasileirão. Normalmente eu venho aqui e faço uma explicação aqui dentro da casa de apostas. Você já sabe que eu estou usando a Estrela Bet, odds muito boas aqui no pré-live, mercado de escanteios também para quem trabalha aí é muito bom, odds melhores do que na 365. Link aqui embaixo na descrição. E na hora do depósito, use o cupom FUT200 para conseguir o bônus de até R$200 no seu primeiro depósito. Normalmente eu venho aqui, falo um pouco sobre o jogo, falo se tem entrado ou se não tem entrado aqui pré-live pra gente, dou alguma visão do live e a gente segue o barco. O que eu tô pensando aqui, galera, eu assino a plataforma da Robotip, quem me segue aqui há mais tempo já sabe disso. E aqui a gente tem muitos dados muito bacanas aí que podem ajudar vocês. Eu posso trazer um compilado um pouco mais longo, falando um pouco mais sobre cada partida, para vocês poderem fazer suas próprias análises também. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, o jogo aqui do Bahia e Santos. A gente vem aqui em detalhes, inclusive vou deixar o link aqui da Robotip também, tem muita funcionalidade gratuita que já te ajuda bastante, tá? A gente tem aqui, eu gosto sempre de analisar o filtro da casa, jogando em casa, e do time de fora, jogando fora. Aqui você consegue botar quantos jogos você quer ter aqui dentro desse filtro. Eu boto 10 jogos, que para mim é um número bom aí de trabalhar. O que é interessante fazer também, olhar 10 jogos e 5 jogos, porque aí você vê um momento mais recente do time, tá? Mas aqui vai ser uma análise um pouco mais rápida, mais abrangente, vamos usar 10 jogos como padrão. Os últimos 10 jogos do Bahia jogando em casa, a gente tem aqui ataques perigosos, é interessante, mas nem tanto pro que eu pretendo aqui nesse vídeo com vocês. Aqui nessa primeira coluna de cartões amarelos, são os cartões que o Bahia sofre, e aqui são os cartões que o time que visita o Bahia costuma sofrer, e aqui somando os dois, né? Tanto o que o Bahia sofreu quanto o que o time visitante sofreu, dando o total de cartões para o jogo, beleza? A gente tem aqui que o Bahia sofre em média 2,90 cartões, quase 3 cartões por jogo aí, e o time visitante 2,40. Uma linha de over 4,5 cartões aqui pode ser bem interessante para duplar com alguma coisa, caso vocês trabalhem com cartões aí, beleza? Em relação ao chute a gol, pode ser interessante para vocês que trabalham com finalização de algum jogador. Obviamente aqui você vai ter que estudar jogador por jogador, mas se você vê que já é um time que tem um bom número de chutes no gol, finalizações e tudo mais, pode ser interessante para você buscar alguma coisa de jogadores específicos. Bahia aqui, chute a gol, tem uma média de 4,70 e sofre 4,80 dos visitantes. Uma média bem boa aqui, quase 10 chutes no gol, tá, galera? Bahia aqui, média de 10 chutes para fora. O visitante faz uma média de 6. Total do jogo, 16 finalizações aqui para fora. É um número bem bacana aqui. Você vê que o Bahia é um time que finaliza bastante, mas que também sofre bastante finalização nos últimos 10 jogos aí. Para quem gosta de trabalhar escanteios, a gente tem aqui número de cruzamentos. Bahia aqui, como vocês podem ver, é um time que cruza muito a bola, tem 20 cruzamentos aí nos últimos 10 jogos como média, então a média é muito boa e não sofre tantos cruzamentos assim. No geral, o jogo rola 30 cruzamentos aqui. E aqui a gente tem os dados de escanteios aí para quem trabalha. A média dos escanteios feitos do Bahia no HT é 2,60 e no geral 5,80 e sofridos 1,70 no HT, 4,80 no geral. No geral, over 10,5 aqui no escanteio geral e no HT 4,3, tá? Para quem trabalha aí, isso é bem interessante. Para quem trabalha aí também, no minuto final aí, para pegar mais um escanteio, do minuto 37 até o fim do HT, o Bahia tem uma boa média aí, uma média de pelo menos um canto feito e meio sofrido, ou seja, a média de 1,5 aí nesse período. Bem interessante para pegar um overcanto asiático no HT ou até mesmo canto limite, beleza? E aqui no final do jogo, 87 minutos até o final, o Bahia já tem uma média baixa de escanteio marcado, mas sofre bastante, 1,20. Então a gente fica com uma média de 1,70. Muito bom também para buscar escanteio asiático e também escanteios limite. Aqui para quem gosta de pegar aqueles mercados lá da 365 de 10 minutos de escanteio, que normalmente está over 1,5 para sair mais de um escanteio e meio depois dos 80 minutos, muito bom também. Uma média geral aqui de 2,80 cantos aqui, tá? Ou seja, mais de 2 escanteios
depois dos 80 minutos. Então muito bom para esse mercado também do over 1,5 depois dos 80. E aqui a gente tem a média de gols aqui relativamente baixa, a média no geral 2,4. O total, o Bahia costuma marcar 1,5 gol em casa e sofre quase 1 gol, tá? Sendo que tem uma média razoavelmente interessante aqui no HT, tá, galera? E aqui a gente pode pegar já aqui o time de fora para entender como que essas médias se batem, tá? O Santos costuma sofrer 2,40 cartões e o time da casa 2,70, então são médias que conversam lá com a do Bahia, isso é bem importante aqui. Em relação a chute a gol, o Santos chuta pouquíssimo gol, média de 1,8 só, tá? Mas sofre bastante chute no gol. Isso é bem interessante, casando com a média alta do que o Bahia tem de chute no gol, tá, galera? Mesma coisa para finalizações. O Santos sofre muita finalização jogando fora de casa, tá? E o Bahia finaliza muito em casa, isso é bem interessante, tá? Sempre cruzando esses dados aqui. Os dados de cruzamento aqui também dos times são muito parelhos, isso é muito interessante, tanto que um sofre, cede fora de casa. Essas médias são muito, muito boas. Em relação a escanteios aqui, o Santos cede muito escanteio, uma média de sofrer 6 escanteios jogando fora de casa. Então isso é bem interessante para buscar cantos a favor do Bahia. A gente já viu que o Bahia tem uma boa média aí jogando em casa também, próximo ali de 6. Então dá para buscar um over 5,5 cantos a favor do Bahia, por exemplo. Seria uma entrada interessante aqui para quem trabalha em escanteios. Vendo aqui do minuto 37 ao final do HT aqui, a gente vê que é muito interessante. Uma média bem bacana aqui de 1,5, então dá para buscar escanteio asiático limite. E aqui do 87 até o final a gente já tem uma média um pouco mais baixa aí. Então cuidado, o Santos não é um time que cede muitos escanteios. O Bahia também não é um time que marca muitos escanteios. Apesar do Bahia ceder bastante escanteio aqui nesse final de jogo, o Santos não é um time que faz tanto escanteio assim no fim do jogo, tá? Então fiquem ligados aqui. Mas para pegar 2 escanteios depois dos 80 minutos, a gente tem uma média aí bem interessante. Então seria isso, galera. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês querem uma análise um pouco mais detalhada, assim, jogo a jogo. Obviamente vai ficar mais longo o vídeo, ou se preferem que eu continue do jeito que eu já faço aí, um pouco mais básico aí, passando basicamente as entradas e uma visão rápida sobre as partidas. Na moral, comenta aí, fala aí embaixo o que você prefere, o que você quer. Isso é muito importante pra gente melhorar os vídeos aqui pra vocês, beleza? Dito isso, o jogo do Bahia e Santos aqui, galera. Prefiro levar pro live pra buscar uma vitória do Bahia aqui no live, tá? Esse jogo do Corinthians e Grêmio aqui é um jogo atrasado, não é dessa rodada, eu vou ficar de fora. Vamos pular aqui pro América Mineiro e Bragantino. Nesse jogo eu venho pro live para buscar um empate anula a favor do América Mineiro. O América Mineiro vem melhorando bastante, apesar do Bragantino ser um time superior. O América Mineiro tem feito boas partidas, principalmente em casa aí. Jogou muito bem, ganhou os 2 últimos jogos. Então gosto bastante de esperar ali 10, 15 minutos para ver como o América Mineiro está se comportando e buscar esse empate anula a favor do América Mineiro. Joguinho do Goiás e Flamengo, galera. Não vamos ter nada pré-live. O Flamengo tem um jogo no domingo. Primeira partida aí da Copa do Brasil e depois no outro domingo a segunda partida contra o São Paulo. Isso aqui vai ficar no meio ali, então um jogo complicado. Não sei se o Flamengo vai titular, então eu vou deixar pro live. Mas o que me interessa aqui? Se o Flamengo for com time misto ou reserva, eu gosto bastante de pegar o dupla chance do Goiás, tá? Mas é bem legal também ficar de olho no live. Se o Goiás estiver bem na partida, vale a pena buscar alguma coisa a favor do Goiás. O Goiás vem muito bem aí, tá? 5 jogos sem perder dentro de casa. E vem fazendo ótimas partidas, melhorou muito o futebol do time do Goiás. E aqui vamos pegar nossa primeira entradinha no pré-live, vai ser a vitória do Flusão, galera. Odd 1,76 aqui na vitória do Fluminense. O Fluminense não perdeu nenhuma em casa, foram 9 vitórias e 3 empates. O Cruzeiro é um time que não joga muito bem fora de casa. E o momento do Cruzeiro atual não é dos melhores, tá? A tendência aqui de um jogo bastante under, mas essa vitória do Fluminense aqui dentro de casa contra o Cruzeiro a 1,76 tá muito bom pra mim. A minha visão aqui, essa odd aqui teria que estar na casa de 1,65 pra baixo, tá? 1,76 é muito valor. São Paulo e Fortaleza, mesmo esquema do jogo do Flamengo, tem Copa do Brasil aí, as finais nesse meio, então fica bem complicado. Vou levar pro live aqui e no live eu venho pra buscar um empate anula a favor do Fortaleza, tá? Fortaleza melhorou bastante, apesar de fora de casa não ser dos melhores times, o São Paulo ser um bom mandante. Esse quesito aqui de final contra o Flamengo do São Paulo pode mudar muito o cenário do jogo. Então leva pro live, se o Fortaleza estiver bem, eu aconselho a buscar esse empate anula a favor do Fortaleza. Vasco e Coritiba, eu já passei, para quem me segue lá no Instagram, inclusive o link do Instagram tá aqui na descrição. Eu passei na semana passada esse back Vasco a 1,82. Caiu um pouquinho aqui a 1,80, mas ainda vale, tá, galera?
Como eu falei, para mim a odd justa aqui é na casa de 1,75, 1,70 ali. Então 1,80 tá muito bacana ainda, podem pegar, tá? Eu não vou entrar novamente porque já entrei a 1,82. Atlético Paranaense e Internacional, galera. O Internacional é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Não está num momento bom fora de casa, o Internacional. Atlético Paranaense tem tido uma certa dificuldade em ganhar, mas dentro de casa é muito forte. Então não tem como ficar. Essa odd acima de 2 aqui, para mim, é muito valor na vitória do Atlético Paranaense, tá? Vamos pegar aqui, fazer essa entrada com o nosso stake padrão. E é isso, torci aí para dessa vez o Atlético Paranaense não decepcionar dentro de casa. Joguinho do Grêmio e Palmeiras. O Grêmio vai vir relativamente cansado, porque vai ter aquele joguinho contra o Corinthians 3 dias antes, no dia 18. Então pode ser que isso influencie um pouco, por isso a gente vai levar pro live. Mas eu gosto bastante no live aqui de buscar um empate anula a favor do Grêmio. O Grêmio é muito forte dentro de casa. Joguinho do Corinthians contra o líder Botafogo, beleza, galera? Esse jogo aqui, um joguinho um pouco mais complicado, pra mim tá bem precificado. Eu gosto de levar pro live e buscar um empate anula a favor do Botafogo aqui, tá? O Corinthians costuma jogar bem em casa. É um jogo com tendência muito under aqui. Os times aqui têm sofrido poucos gols, feito poucos gols no quesito casa fora. Se o Botafogo estiver bem, o Corinthians estiver dando espaço, pode ser interessante um empate anula a favor do Botafogo. E para fechar, Atlético Mineiro e Cuiabá. Gosto muito de trazer para o live e buscar essa vitória do Atlético Mineiro. O Cuiabá vem muito mal, vem de 4 derrotas seguidas, sendo 3 delas fora de casa. O time que era o melhor, o segundo melhor visitante, agora vem decaindo muito, tanto fora de casa quanto em casa. O Atlético Mineiro vem melhorando, vem fazendo boas partidas dentro de casa, principalmente fora de casa nem tanto. Gosto bastante dessa vitória, mas para mim tá justo aqui, ó, de 1,52. Vou levar pro live e esperar aí que o Atlético Mineiro realmente esteja bem em campo para poder pegar essa vitória aqui, tá, galera? No mais é isso, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, valeu e fui!